Olá, meus anjos e anjas, tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco desse livro que nós decidimos lê-lo pela quarta vez. E ele fala de uns princípios, os princípios para o sucesso. Quem não conhece a história do Napoleon Hill, ele passou 25 anos estudando a filosofia do sucesso, convidado por um dos homens mais poderosos da época. E ele passou 25 anos, foi quando ele publicou o livro A Filosofia do Sucesso. E eu tenho alguns livros do Napoleon Hill aqui e eu sou muito apaixonada pela linguagem, a filosofia, os ensinamentos dele. E um dos princípios que ele fala, o primeiro princípio que ele fala aqui da filosofia do sucesso é o desejo ardente. Ele fala que para você ter o sucesso, para você conseguir aquilo que você intenciona, você tem que primeiro desenvolver um desejo ardente, um desejo que seja maior do que qualquer circunstância que você venha enfrentar. Então ele fala desse desejo, e foi assim que ele conseguiu, junto com a família, ajudar o filho a superar uma deficiência, vamos falar assim, deficiência. Eles falam que o desejo supera a mãe natureza. E aqui eu vou ler um pontinho para vocês que diz assim: ele então decidiu resolver a questão. Uma tarde em que ficou em casa com os empregados, pulou a janela da cozinha, alcançando o quintal, e foi à luta. Pediu 6 centavos emprestado ao sapateiro da vizinhança, comprou jornais, vendeu-os, reinvestiu o dinheiro e durante a tarde inteira repetiu a operação. Após fazer as contas e pagar o banqueiro, que seria o sapateiro, né? O dinheiro que havia tomado emprestado teve um lucro líquido de 42 centavos. Quando chegamos em casa naquela noite, nós o encontramos dormindo em sua cama, com o dinheiro bem apertado na mão. Então a mãe abriu-lhe a mão, pegou as moedas e chorou. Chorar pela primeira vitória do filho parecia tão inadequado. Minha reação foi inversa. Ri alegremente, porque soube que o esforço para plantar na mente daquele menino uma atitude de autoconfiança fora bem sucedido. Essa criança, ela nasceu sem orelhas, sem possibilidade de ouvir. Ele nunca ia ouvir. E o Napoleon Hill, conhecendo a filosofia do sucesso, a filosofia que vencia todas as adversidades, ele resolveu testar nele mesmo, na família dele. E quando a criança nasceu, o médico disse que a criança nunca ia ouvir. E ele, no coração dele, ele guardou no coração dele que assim que a criança tivesse entendimento, ele ia colocar na mentalidade da criança o desejo e a certeza que ele poderia vencer o improvável. Então ele começou a trabalhar com aquela criança desde bem cedo e foram acontecendo coisas que no fim esse filho que não tinha ouvido para ouvir, conseguiu ouvir, conseguiu ter conhecimento posterior de um aparelho que ajudou ele ouvia através dos dentes. Ele toca disco e ele colocava o dente na caixa e pelas ondas sonoras que ia através do osso, ele conseguia ouvir. E por fim, ele conheceu um fabricante de um aparelho auditivo e ele se tornou um dos maiores vendedores, uma das pessoas maiores no campo de trazer às pessoas com deficiência física a probabilidade e a possibilidade de ouvir. E essa é uma história que eu não me canso de ler. Toda vez eu leio, eu acho fenomenal essa história. Se vocês quiserem ler também, eu aconselho ler esse livro. Ela vai ficar na página, nesse livro aqui, nessa edição, ela está na página 44. Ok, pessoal, um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã.